Tudo certo, estamos aí, né? Tentando melhorar a prestação de serviço para a comunidade de Joinville, tanto a nível de polícia quanto a nível de Detran. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é hoje uma pessoa referência na segurança pública em Santa Catarina, mas tem gente que não conhece bem a história, né, a tua biografia, de onde é que tu és, como é que tu ingressou na polícia. Tu podia rapidamente falar um pouquinho sobre essa tua passagem de Nossa, vida? muito obrigada pela referência. Não, não é para tanto, mas fico muito agradecida aí pelo elogio. Eu sou paranaense, né? Sou paranaense, a minha família está sediada em Curitiba, então a localização de Joinville é muito boa para mim, né? Muito próximo ali dos meus vínculos familiares, meus vínculos afetivos. E eu sou uma paranaense que desde criança queria morar em Santa Catarina, sabe? Isso é algo que eu gosto de contar. Eu passava as férias de verão, veraneio, no litoral catarinense, como muitos outros paranaenses fazem, né? Uhum. E desde criança, então, tinha o desejo de morar em Santa Catarina. Sou delegada de polícia há 14 anos, iniciei no Oeste Catarinense, do Oeste já fui para o Planalto Norte, depois Litoral, trabalhei em Barra Velha e agora em Joinville. Então, antes de exercer essa função hoje, que eu exerço hoje, eu fui advogada no estado do Paraná, né, advogava na área criminal e assessora do Ministério Público no estado do Paraná. Então, trabalhei tanto no Centro de Apoio de Proteção ao Patrimônio Público, o que é muito bom, o que é uma experiência muito boa, pois nos dá uma noção muito clara e segura de improbidade, né, de atos que possam, por exemplo, configurar improbidade administrativa. E depois na Procuradoria de Justiça Criminal, atuando com foco nos crimes contra a vida. Então, digamos que o crime, ou atuar, ou melhor, atuar com direito criminal, sempre me acompanhou desde estudante, em toda a trajetória profissional. Mas é uma mudança aí importante, porque as tuas atividades anteriores significava que você tinha muito mais um comportamento, digamos, de escritório, não é de papel, mas houve um bom Uhum, momento da tua vida que tu passou para a linha de frente, né, com a arma, enfrentando o uhum. bandido. Onde é que foi esse gap? Onde é que foi essa mudança? Isso não te amedrontou, ao contrário, deve ter te fortalecido, é isso? Sim, sim. Essa mudança ocorreu no início de carreira. Então, a carreira de delegado de polícia, após a aprovação do concurso, nós temos uma prova teórica e uma prova física, a gente passa por um longo treinamento na Academia da Polícia Civil de Santa Catarina. Um minutinho, está chegando aqui o material. Isso, muito obrigada. Então, após esse período, ainda confesso que durante o curso de formação, onde a gente tem uma série de treinamentos, né, uma capacitação para a utilização de arma de fogo, veículos, após durante esse treinamento, confesso que eu ainda não tinha me encontrado, né? Onde que foi ocorrer essa transformação? Na minha primeira comarca, que foi a comarca de Ceará, no oeste de Santa Catarina, e eu me lembro com mais ou menos aproximadamente 15 dias ali de início da função, né, nova, começando a conhecer a nova função, foi quando eu fui a campo. Então, eu me lembro que foi feito um pedido de prisão preventiva de 2 irmãos, era crime contra o patrimônio, agora eu não lembro se era uma sequência de furtos ou roubos, e acompanhei a equipe realmente para efetuar as previsões. Eu considero que foi nesse momento que eu me tornei de fato, né, policial, foi quando, como dizem, entrou no sangue, né? Foi a primeira atuação em linha de frente me fez ter certeza de que eu não queria fazer outra coisa da vida. E qual foi o momento mais perigoso que tu viveu nessa tua caminhada até agora? Perigoso, em que sentido Na você... violência, de enfrentar ali o processo do bandido, da arma, né, da violência. Olha, eu acho que não dá para mensurar aonde é mais perigoso, aonde não é, porque são várias situações que podem ocorrer. Uma situação, às vezes, aparentemente tranquila, pode ter um desfecho. Mas o que vem na tua cabeça agora? Assim, na tua cabeça, o que veio de Eu relance? acho que, por incrível que pareça, né, depois de ter atuado com tanta coisa, inclusive atuei em Joinville, diretamente com o crime organizado, numa força-tarefa, né, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado.
depois de ter atuado com tanta coisa, eu acho que a delegacia da mulher é algo que se mostrou ser uma atividade de risco. Por quê? Porque muitas vezes no rompimento de um relacionamento, né, o sujeito que não aceita, por exemplo, o rompimento de um relacionamento, ele pode se tornar extremamente perigoso. Não só ali para a companheira, né, que está buscando se desvencilhar de um relacionamento danoso, mas para todos os envolvidos no processo. Então, isso é curioso, eu faço questão de mencionar, porque muitas vezes se imagina que a delegacia da mulher seria algo mais light, né? Não é. Digamos. Não é, porque é muita emoção envolvida. Muitas vezes o homem, né, que tem ali que pede a sua companheira, tem o seu vínculo familiar ali encerrado, e muitas vezes eles são potenciais suicidas, né? Gente que acha que não tem nada a perder, essas situações são extremamente perigosas. Então, me surpreendeu trabalhar numa unidade que para muitas pessoas, né, é tida como uma atividade mais leve dentro da polícia, né? Me surpreendeu porque ali realmente eu achei que em algumas situações havia um risco, não só para mim, né, mas para todos os agentes públicos envolvidos no processo. O mundo mudou desde a pandemia para cá. Nós temos comportamentos completamente distintos, né? A gente fala mesmo que agora é um novo momento, é um novo tempo. A humanidade não será exatamente igual como era antes do ano passado. Na segurança pública, com certeza, isso também deve ter impactado de uma forma ou de outra, né? Vou dar aqui alguns exemplos, né? Ora, antes da pandemia, as pessoas pouco ficavam em casa e, obviamente, ficavam muito tempo se divertindo nas ruas ou em lugares, em casas e restaurantes, etc. Com a pandemia, isso inverteu. As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e pouco tempo para sair, para se divertir e até para trabalhar. Isso teve reflexos no comportamento do crime, doutora? Acredito que sim, né? Só fazendo um gancho e falando um pouquinho da atividade da polícia durante a pandemia, a polícia, de modo algum, trabalhou menos, né? Por quê? Foram acrescidas, dentro de nossas funções, a função de fiscalização. Ao Então, contrário, né? Trabalhou-se mais, né? Vocês estão trabalhando mais do que até então, né? Com a necessidade de afastamento periódico de vários policiais, né, em razão da suspeita de contaminação ou da contaminação de fato, isso sobrecarregou também a nossa atividade. Mas em termos de criminalidade, o que nós notamos? Os índices de fato reduziram, havia um receio de acréscimo de violência doméstica, por exemplo, no período, em razão de alguns potenciais gatilhos, né? Não que isso vá fazer com que a pessoa se torne um agressor, mas seriam gatilhos para aquela pessoa já propensa, né, a um relacionamento violento. Então, a presença dos filhos em casa, a dificuldade do ensino, da atuação dos pais no ensino dos filhos, dificuldades financeiras, enfim, todo mundo realmente teve que se adaptar. Mas nós notamos, e nós não observamos na nossa região, um acréscimo de violência doméstica, né? Mas notamos, por exemplo, um aumento do Disque Denúncia. Então, nós fizemos durante todo esse período um apelo à comunidade no sentido de que, em briga de marido e mulher deve-se sim se meter a colher, né? Ou, presenciando, ouvindo uma agressão no apartamento ao lado, na residência, que fosse acionado o Disque Denúncia. Então, houve realmente um aumento do Disque Denúncia, mas mesmo assim nós não constatamos um aumento do índice de violência doméstica. O que nós notamos e os índices, de um modo geral, reduziram, mas a gente notou um aumento expressivo, que foi o material que me entregaram aqui agora, né, no número de estelionatos. Né? Mas antes da gente passar para o estelionato, eu queria tentar entender um pouquinho melhor. Significa que, mesmo tendo os gatilhos, né, que é a maior presença do casal, né, ou seja, mais tempo o homem com a mulher com o homem, certo? Em casa, sozinhos, os filhos, potencialmente aí mais sujeito a terremotos, né, ou a explosões, os números da polícia indicam o contrário.
houve um menor número de chamados para o atendimento de ocorrências reais. Vocês chegaram lá, realmente havia uma agressão, etc. Ou a polícia teve denúncia e não constatou se a denúncia era verdadeira? A Polícia Civil normalmente não atua mediante chamado, né? Nós atuamos a nível de investigação. Sim. Então, talvez, mediante chamado, a gente teria que checar, por exemplo, com a Polícia Militar, se houve um momento de acionamento para esse tipo de crime específico. Mas eu estou me baseando no número de boletins de ocorrência registrados na região relacionados à violência doméstica, certo. Número de pedidos de medidas protetivas de urgência, por exemplo, ou de inquéritos policiais instaurados na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Nós não constatamos um aumento, teve até um pouco, não muito, um pouco de diminuição, mas houve um acréscimo, né, como eu mencionei, do Disque Denúncia, ou seja, as pessoas, felizmente, aderiram, né, a esse espírito solidário que a gente deve ter durante a pandemia, na denúncia de violência contra a mulher, maus tratos à criança, idosos, enfim, tivemos um aumento no Disque Denúncia. Então, agora tu estavas dizendo sobre a quantidade que aumentou de dinheiro, perdão, de objetos que desapareceram, é isso? Não é obra de mágico, não. Não, na verdade, o estelionato, né, quando você ilude alguém para obter uma vantagem de cunho pecuniário, né? Temos aí exemplos clássicos, né? O golpe do bilhete premiado, que até hoje, semanalmente, faz vítimas em Joinville, com pessoas perdendo muito dinheiro, quantias expressivas, né? Então, o estelionato é um malandro, né? Ele normalmente conta uma história bonita, te convence de que você está fazendo um bom negócio e, quando você vê, teve um prejuízo significativo. Tivemos um aumento muito grande de estelionato e muitos praticados pelo meio virtual. Então, lamentavelmente, não foram só as pessoas de bem que se adaptaram à pandemia, né? Os bandidos acharam uma forma de ganhar dinheiro também em home office, digamos. Então golpes pela internet, desde exposição fraudulenta de imóveis para aluguel, por exemplo, né? Você aluga uma casa, deposita o dinheiro, vai lá, a casa não existe, ou tem uma outra família lá dentro, o proprietário da casa nunca alugou aquela casa. Tivemos inúmeros golpes praticados via rede social. Temos um que aumentou consideravelmente, que é a chamada sextorção, né? Não sei se o senhor já ouviu falar. Como que isso ocorre? Em média, tem algumas variações do nome, mas a ideia eu imagino que seja a mesma. Isso, né? Normalmente uma moça faz contato ali com homens via rede social, passam a trocar conversas, enfim, às vezes imagens, e a partir daí ele começa a ser chantageado, né? Normalmente aparece alguém se dizendo responsável por aquela moça, dizendo que aquela moça é menor de idade e que, para não ser processado, se apresenta como autoridade pública, pasme, até como delegado de polícia, né? O golpista até se apresenta como uma autoridade que, para não tocar aquele processo adiante, precisa de tanto em dinheiro. Nós tivemos muitas pessoas perdendo dinheiro com isso. É mesmo? Tem uma quantidade expressiva disso, Pensei que fosse uma coisa, uma vez ou outra que tivesse acontecendo isso. Não. Isso de casos que são registrados, que chegam até nós, né? A pessoa, muitas vezes, por um constrangimento ou por acreditar que a pessoa que a está extorquindo é, de fato, uma autoridade, sequer procura a polícia. Então, Mas aí a polícia tem como chegar nos autores do crime? Por ser um mundo virtual, eu sei que todo mundo tem o seu número, seu endereço, onde localizar-se, mas muitas vezes depende de tecnologia, de tempo, de equipe, né? Vocês têm isso? Sim, tem como chegar. O que ocorre é que é o tipo de investigação burocrática, né? Então, ela pode ser um pouco mais demorada, mas sempre há, em alguns casos, por exemplo, sequestro de dados. Sequestro de dados, não houve polícia no mundo que conseguiu esclarecer isso, né? Sim. No mundo. Então, não é um problema local. Não. Então, em alguns casos, a gente não vai conseguir alcançar, não vamos conseguir dar o retorno para a comunidade.
mas em muitos, digamos, na maioria, se consegue chegar à autoria. Tem aquele golpe também do WhatsApp, né? Alguém pega uma foto tua, simula que é você, pede dinheiro emprestado para alguém, para os seus contatos, algumas pessoas acabam caindo. Nós pensamos que a melhor forma de lidar com o estelionato, justamente porque é uma investigação, às vezes, um pouco mais demorada, né? Uhum. E muitas vezes não se consegue, por mais que se chegue na autoria, se esclareça quem cometeu aquele crime e até se consiga punir, muitas vezes não se recupera o dinheiro. Então, nós pensamos que a melhor forma de lidar com o estelionato é a nível preventivo, Sem dúvida. orientando, quando tem aquela história, quando a esmola é demais, o santo desconfia, desconfie, né? Às vezes um excelente negócio, o que pode parecer um excelente negócio, se você fechar no ímpeto, no afã de conseguir ali um bom lucro, pode ter um prejuízo grande. Vale sempre checar, por exemplo, um outro exemplo que teve bastante nesse período também, falsos leilões de veículos. Vale sempre checar se aquela empresa é idônea, se ela existe, se você vai alugar um imóvel, ir até o local, ver se aquele imóvel existe, se realmente vai ser alugado. Que para você ter uma ideia, nós tivemos em 2019, em Joinville, registrados 1.832 golpes de estelionato, e a partir da pandemia, em 2020, nós fomos para 4.709. Nossa Senhora! Então quando eu digo que o aumento dos estelionatos no período se deu de maneira expressiva, é porque de fato foi. Né? 150% no aumento de cabeça, eu fiz uma conta muito rápida, mais ou menos. Mais do que dobrou. É um aumento muito grande, Enorme. Realmente nessa casa de 150%, do que chegou até nós, né? Então, desconfiar, né? Alguém fez contato, um amigo teu, através de um outro número de telefone, ou muitas vezes até do próprio terminal, porque nós tivemos aí também um acréscimo de clonagem de WhatsApp, fez contato contigo, pediu dinheiro emprestado, disse que está com dificuldade, indica a conta de uma outra pessoa. Faz o contato com esse teu conhecido, vê se é ele mesmo, entendeu? Desconfie, né? A gente tem que manter alerta e desconfiado nesse período, porque está cheio de gente ganhando dinheiro, né? Às custas às vezes, da ingenuidade, né? Das pessoas. Ou nas outras áreas, né? Nos outros tipos de crime, também aconteceram alterações? Olha, o que nós tivemos no período de alteração, a gente teve vários casos de injúrias raciais, né, praticados por meios eletrônicos também. Isso, a injúria racial nós sempre registramos, se manteve no mesmo patamar antes da pandemia, pós-pandemia, mas nós notamos a utilização também do meio virtual. Então, tivemos, por exemplo, aquela situação em que numa palestra, numa associação empresarial de Joinville, um professor da Univille foi ofendido, né, com relação a elementos relacionados à sua etnia, à sua cor. Então, a gente notou também essas invasões, né, de reuniões, de palestras, né, com o intuito de tumultuar ou até de praticar um crime, né, como nesse caso a injúria racial. Então, também vale... Na questão... nos furtos, na questão dos assassinatos, dos roubos, os números mudaram em relação ao comportamento da pessoa na rua ou fora dela? Não, nós tivemos só uma diminuição significativa, né, dos demais índices, né? Joinville registrou nesse período de pandemia o menor índice de homicídios nos últimos 5 anos, por exemplo. Né? A gente teve uma redução muito expressiva também no que se refere a furtos e roubos de veículos, também no município. Então, a gente vem aí Mas isso é por conta da pandemia, tu achas, ou é por conta da atuação da polícia? Ambos, ou há uma terceira variável aí, que o clima acabou migrando? Como esses índices vinham reduzindo ali a partir especificamente o homicídio começou a reduzir, acho que a partir de 2018, eles já vinham reduzindo, então seguiu, né? E esse é um esforço conjunto de N atores, não só às vezes não só das instituições policiais, né? Mas também da comunidade, outros órgãos, políticas públicas, enfim.
mas realmente já vinha decrescendo os índices criminais. A única coisa realmente que disparou, que nos chamou a atenção, a ponto da gente pensar, né, numa atuação a nível especializado também para esse tipo de crime, né, foram os estelionatos, notadamente praticados por meios virtuais. A gente escuta todos os dias, ou pelo menos toda semana, não vamos exagerar tanto assim, não é? Facção matando da outra facção, né? Vai lá, ó, o cara recebeu um tiro na cabeça, caiu ali, etc. As facções ficaram mais atuantes aqui na cidade, as facções elas estão mais violentas, ou era um crime que não se observava tanto assim, pelo menos no nosso dia a dia, e agora ele está se destacando por conta de que o número de outros crimes é menor? Olha, nós começamos a observar um aumento desse fenômeno aqui em Joinville, ali em 2016, então eu acredito que houve um acirramento na disputa entre esses entes, Facções, né? né? Entre essas facções. Então, o crime organizado é uma realidade, mas a polícia também tem atuado aí de forma muito firme, né? As duas polícias, né, têm atuado aí de forma muito firme. Recentemente, tivemos até uma operação conjunta com a Polícia Militar, aqui, né, com foco em crime organizado. A gente vê a todo momento, né, a GAEP também fez um trabalho recentemente relacionado a crime organizado. Então, as instituições estão atentas, né, a esse tipo de criminalidade, a forma de atuação, e, de fato, os homicídios, a grande maioria dos homicídios ocorridos estão relacionados, né, a alguma disputa aí entre faccionados. São 3 facções que estão operando aqui, conhecidas, ou tem um número ainda maior? Olha, temos aí a presença mais firme de uma, né, facção específica, e a atuação de uma outra, mas elas vêm muitas vezes a partir do sistema prisional, né? Então a gente também tem que pensar a nível de execução penal alguma política, né, para evitar isso. Então nós tivemos, por exemplo, o ingresso ou a presença de determinadas facções que não estavam presentes no sul do país, a partir do encaminhamento de detentos para outros estados da federação, né, e o seu retorno para cá. Então, para as pessoas que estão em casa, que não estão ambientadas com esse processo, né, de troca aí de lideranças, é como alguém que estava lá no PCC preso em São Paulo, que aí a justiça transferiu este líder do PCC para o Mato Grosso. Ele não parou de ser criminoso e continuou agindo e ensinou o pessoal lá do Mato Grosso como deve trabalhar, certo? Depois, ele, quando saiu de lá, deixou uma semente colocada naquele presídio, né, naquele local. Ou é isso, doutor, ou não é assim? É mais ou menos isso, né? Mas nós notamos que algumas organizações, esse não é o termo mais adequado, mas alguns grupos, né? Alguns grupos criminosos que nasceram a partir do sistema prisional, eles vieram a Joinville, né? A partir do cumprimento dos estados da federação, né? Eu me lembro agora de um grupo, né, que atuou no norte do país e hoje tem a presença aqui no sul em razão do sistema prisional. Então, quem é esse grupo? Qual é o nome desse nossa, grupo? eu não acho adequado nominar, tá? Não, Por quê? não, uma orientação nossa a nível de inteligência, né, nominar essas organizações, né, dar para elas aí enfim, uma grife? Uma grife não é adequado. O que eu posso dizer é que a gente está atento, né? E atuando, é uma preocupação nossa constante, atuando com muito foco nisso. Temos, por exemplo, ali na divisão de investigação criminal de Joinville, a DIC Joinville, temos uma subdivisão que atua com foco em organizações criminosas. Mas só a atuação da polícia por si só
não vai resolver. A gente tem que Não, pensar também em políticas públicas, né? sem Por dúvida. que nós estamos perdendo jovens para esses grupos, né? No aliciamento desses grupos, no aliciamento dos jovens por esses grupos. Temos que pensar no sistema prisional. O que está acontecendo no sistema prisional que favorece a criação desses grupos, o surgimento de novos grupos, né? Ou fortalecimento de outros. Então, como eu sempre digo, segurança pública é algo que se pensa muitas vezes em termos tão somente de polícia, mas essa é uma forma rasa de se enxergar a situação. A segurança Simplista. pública simplista, né? Da mesma forma que eu também não acredito em soluções simplistas, né? Não. A segurança pública é algo extremamente complexo, deve ser pensado a nível de assistência social e até a execução penal. Agora, a grande entrada das cadeias continua sendo o tráfico de drogas, não é? É por ali que a grande parte das pessoas acabam entrando. Ah, mas tem outros tipos de crime? É claro que tem, mas eu digo o número, né? A quantidade, talvez tenha essa mesma origem. E vocês tiveram uma atuação, tem sempre uma atuação, agora inclusive com cães farejadores, que a PM tem, vocês também estão tendo, não é? Para poder identificar, através do cão, onde é que essa droga está transitando, por onde é que ela está andando, né? Sim, Mas sim. o crime, nesse caso da droga, tem o consumidor, tem o intermediário e tem o cara que é o grandão, que tem o poder, né, dos grandes volumes, etc. Aqui em Joinville, a impressão que eu tenho é que quem vai para a cana, quem vocês conseguem alcançar, são as pessoas que operam na cidade, que são de gerentes para baixo, se eu puder colocar aí numa escala hierárquica, né? Mas que os diretores, etc., não estão aqui. Não tem como chegar nessas pessoas que talvez estejam, sei lá, Rio, São Paulo, a gente sabe mais pela Sim, televisão do que por mim mesmo, né? isso. A gente, na verdade, houve prisões expressivas, né, de grandes distribuidores locais, mas que realmente estavam baseados em Joinville, mas houve uma prisão efetuada, por exemplo, pelo delegado que atuava conosco, o delegado Fábio Stuck, de um grande distribuidor de cocaína na região. Então, nós chegamos a alcançar esses níveis hierárquicos, né, superiores nessa cadeia de distribuição. Mas a origem disso, muitas vezes, envolve até não só outros estados, né, mas outros países, né? A gente tem que Sim, considerar como o diz. ingresso, Uhum. que o Brasil está na rota de distribuição de cocaína de outros países. Então, muitas vezes a gente não consegue chegar a esse nível, até por uma questão de competência de atuação, né? Uhum. O tráfico internacional é competência da Polícia Federal. Sim. Na questão, falava-se também sobre roubo de carros, né? Uhum. Lá atrás, eu me lembro que as estatísticas mostravam que os melhores horários para se roubar o automóvel, furtar um carro, enfim, na parte do bandido, era quando o movimento no centro da cidade era grande, quando as coisas estavam congestionadas, a polícia tinha dificuldades de ter acesso, por razões óbvias, e eles assim conseguiam sair e esconder os carros mais facilmente, até que dali a tantas horas, dias, etc., a temperatura baixasse daquele veículo e eles pudessem então mandar embora para os desmanches fora da cidade. Com esta pandemia, com esses horários se alterando do movimento, uma hora pode circular, uma hora não pode, este ambiente do roubo de carros também mudou? Esses horários, esses números do carro também foram alterados? Não, nós notamos esses crimes ocorrendo em locais e horários diversos, não identificamos um padrão. Mas felizmente tivemos uma redução significativa também, né, esforço de todas as forças de segurança, não é algo que possa ser atribuído tão somente à Polícia Civil, mas eu destaco a atuação do nosso delegado Murilo Batalha, da Divisão de Investigação Criminal de Joinville também, a Subdivisão de Repressão a Roubos, que atuou a partir de orientação da Delegacia Regional com foco específico em furtos e roubos de veículos. Então, por muito tempo, foi atuado com esse foco específico. O que acontece? Nós acompanhamos os índices de criminalidade, como esse que eu acabei de me referir aqui, né, do estelionato, e a partir do acompanhamento dos índices de criminalidade,
com relação a determinado tipo de crime, ou local onde está ocorrendo com mais frequência, nós direcionamos nossa atuação, muitas vezes planejamos uma atuação a nível especializado. Por exemplo, observamos agora, durante a pandemia, a prática de roubo, né, facilitada em comércios pelo uso da máscara. Então, está aí uma funcionalidade do mal, né, que encontraram para a máscara que temos que utilizar, né, para a prevenção da Covid, do contágio. Notamos, a partir daí, notamos, então, essa possibilidade, né, de se efetuar o roubo com mais facilidade, porque você já está naturalmente, né, camuflado, digamos. Foi criado, então, também uma subdivisão de repressão a roubos a comércio específica. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Nós trabalhamos de forma muito técnica, acompanhando o índice de criminalidade, vendo aonde é maior necessidade no momento, no bairro tal, no local tal, ou com relação a um tipo de crime específico. O mapa do crime, como a gente fala, ele é disponibilizado para a comunidade, um aplicativo em um local onde estatisticamente determinadas ocorrências têm um maior ou um menor número, doutora? Eu trabalho vinculado à delegacia regional, temos um núcleo de inteligência. Né? Então, aqui nós temos o nosso NINT, como a gente chama, e o NINT ele direciona todo o planejamento da delegacia regional. Então, é muito importante. Através desses estudos, né, análise de dados que são franqueados pela nossa diretoria de inteligência, com sede em Florianópolis, nós fazemos o nosso planejamento de atuação. Pois é, mas as pessoas não têm acesso a esses dados, isso que eu quero dizer. Não. Por exemplo, determinado bairro, o tipo de ocorrência em maior número é tipo tal, a outra é tipo, enfim, isso a comunidade não sabe o tipo de ocorrência que lá está acontecendo em maior ou em menor número. O senhor está me perguntando se há um banco de dados ao qual a comunidade tem acesso diretamente, não. Não há, mas órgãos de imprensa, de forma recorrente, nos procuram solicitando o acesso a esses dados, e eles são direcionados para a ouvidoria. Não tenho notícia de negativa, por exemplo, né? Se for do teu interesse obter esses dados, não tenho notícia da negativa por parte da... A minha curiosidade é justamente essa, porque eu consigo ter esses dados, né, como jornalista, enfim, mas era apenas para saber se as pessoas, de uma forma geral, podem ou não ter esses dados, mas então eles são tratados como um assunto de inteligência e que, portanto, não deveriam ou não podem estar disponibilizados, até por interpretações que possam ser equivocadas, não é? Pode. Eu também acho muito complicado que alguém não técnico, não atue na área, possa interpretar esses dados realmente de uma forma equivocada. Eu já vi em outros lugares, né, que daí alguns bairros ficam marcados, né, por aquele tipo de crime. Estigmatizado. Isso. Né? E daí, para você mudar, mesmo com a atuação policial, vai lá, aquilo diminui, etc. Mas ficou, a marca está lá registrada, né? Tá, o bairro é o bairro violento. Como aqui em Joinville, estatisticamente, nós temos algumas comunidades que são identificadas como sendo as mais violentas, o que, na prática, eu sei que isso já não é mais verdade, né? O crime acaba tendo aí uma mudança de geografia, certo? Mas ficou lá, né? Tem alguns que estão... E eu não vou repetir para não aumentar ainda mais esse estigma, né? Que quanto mais você repete aquilo, mais verdade, a princípio, você está dando, né? O que até Isso, então... vai sedimentando, né? É muito complicado. Nós temos, por exemplo, um mapeamento por bairro de crimes que mexem muito com o emocional das pessoas, como, por exemplo, o abuso sexual infantil. Eu não declararia jamais o bairro, pois isso pode trazer um temor, até uma certa neurose, digamos, né, de quem reside no local. Enfim, eu acho realmente complicado deixar esse acesso aberto por essa possibilidade de interpretação e, como você muito bem mencionou, estigmatização de um determinado bairro. Não é justo. Quando você falou na questão dos crimes sexuais, também tem o físico, né, que envolve a pessoa estar ali presente, e há o virtual, normalmente lastreado aí pela questão da pornografia infantil. Também
rotineiramente, quase, nós vemos pessoas presas aqui em Joinville com material pornográfico infantil. Mas, do outro lado, também o número de crimes sexuais presenciais, com a pessoa fisicamente ali, também tem acontecido ainda, ou é mais difícil, doutora? Está caindo? Não, acontece. E, infelizmente, acontece muito realmente na nossa região. Então, nós temos uma atuação muito firme da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, né, relacionado ao abuso sexual infantil, à exploração da pornografia infantil. E confesso que quando a primeira delegacia que eu atuei em Joinville, em 2015, foi essa unidade especializada, né, confesso que me surpreendeu o elevado número de casos, né, em Joinville e região. Naquela época, foi feita uma estatística, mais ou menos uma criança a cada 3 dias vítima de abuso na região. Uma a cada 3 dias. Isso. E esse número tu achas que reduziu ou mantém-se igual? Olha, empiricamente, né, eu ainda estou no aguardo de um estudo aí durante a pandemia relacionado especificamente a esse tipo de crime, mas empiricamente acreditamos que tenha se mantido, né? Nós não notamos um aumento dos casos que chegam ao nosso conhecimento, mas é um tipo de crime realmente que ocorre com muita frequência na nossa região, lamentavelmente. Pois é. O número de casos tem um número grande porque tem mais denúncias ou não? É porque realmente eles acontecem em maior número? Eu acredito que o número de denúncias tenha aumentado, né? Da mesma forma, nós notamos, anteriormente à pandemia, nós notamos um acréscimo na violência doméstica. Pode ter ocorrido um acréscimo em si, mas eu realmente acredito que nós estamos diminuindo aquele número de casos que não chegam ao conhecimento da polícia, certo? Uhum. Então, as pessoas têm denunciado mais. O abuso sexual infantil, creio que ocorra desde que o mundo é mundo, sempre ocorreu, mas ele tem, felizmente, né, tem sido mais denunciado, tem chegado mais ao nosso conhecimento, né, então, realmente acredito que não aumentou o número de casos, mas sim o número de casos que chegam ao conhecimento da polícia. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Olha, teve pontos que eu fiquei feliz, né, em saber que o número de ocorrências de maior violência diminuiu na cidade. Eu fiquei curioso para saber que os crimes virtuais, ou os bandidos home officer, como nós estamos agora, também ficaram mais ativos, né? Sim, eles estão mais ativos na internet. Estão mais ativos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que a polícia tem papel extraordinário nesses dias em que a sociedade viveu e continua vivendo, de dificuldades nas suas atividades do dia a dia, né? Mesmo nas suas dificuldades no seu dia a dia dentro de casa, a polícia tem um papel fundamental. Assim como a pessoa que trabalha no lixo, que recolhe, que tem que ir lá todos os dias fazer o serviço e ninguém dá bola, são invisíveis, né? Como se não existissem. Também a polícia é muito mais estigmatizada do que valorizada. Não, a polícia, todo mundo só acha que a polícia serve para bater, atirar e prender, quando, na verdade, ela está fazendo um trabalho que eu e outras pessoas, como tantas, não queria fazer. Ela está fazendo o trabalho de que é necessário, mas que eu não tenho ou a disposição, ou a coragem, ou a capacitação para fazê-lo. Então, por isso que eu respeito a autoridade policial, respeito o trabalho policial, do mais singelo, né? Que seja aquele que fica na frente de um local tomando conta, como à época a gente dizia, um guarda de quarteirão, né, que ficava na frente da loja, olhando, com o apitinho na boca. Todos que a gente imagina que possam trabalhar nesse conjunto, nesta cadeia, né, de segurança pública, são pessoas que devem ser valorizadas. E no teu caso, mais ainda pelo fato de você estar vindo de uma experiência de vida, ter acrescentado outros valores à tua vida e hoje chegar no momento em que você pode ser, e é, uma das responsáveis por mudar os números da violência na nossa cidade e região. Porque a autoridade policial, como você tem no comando de uma regional, significa que se a condução for bem equilibrada, for técnica, for com uma condução importante, o resultado é menor violência.
Se tivermos um comando na frente da autoridade policial esquizofrênica, né, perturbada de uma forma geral, é claro que os números da segurança pública não serão simpáticos. À medida que essa esquizofrenia aumenta, a violência o persegue, aumentando ainda mais. Portanto, parabéns pelo seu trabalho, doutora. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e registro aqui também a importância do papel de vocês da imprensa, principalmente durante a pandemia, tanto a título de orientação das pessoas, né? Fomos aí, foi uma enxurrada de decretos sanitários, o papel de vocês é muito importante, também na divulgação do nosso trabalho, então muito obrigada pela oportunidade, né? E precisando é só chamar.